Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Leandro e aqui neste canal nós conversamos abertamente, um papo reto, como se diz, sobre assuntos ligados ao nosso dia a dia, sobre nossas dificuldades emocionais, como também ter uma inteligência emocional, como nós podemos olhar a vida por um outro ponto de vista, a não ser os nossos próprios, que muitas vezes podem ser confusos, podem ser mal orientados, ou se bem orientados, por que então estamos em sofrência, né? Então, aqui nesse canal, eu procuro colocar todas as minhas vivências até aqui. Eu tenho 50 anos e já pude viver muitas experiências relacionadas ao comportamento humano. Como solucionar algumas questões em que as pessoas se colocam, logicamente, né, pelo seu querer e muitas vezes pela influência de outras situações que não são o que realmente leva à paz ou leva ao crescimento pessoal. Porque aquilo que nos ensinam nas nossas escolas é um conhecimento, digamos, mais técnico, mais teórico. E o que verdadeiramente nos falta é o ensino, é uma palavra direcionada de forma prática, de acordo com a nossa vivência, daquilo que nós buscamos e queremos para sermos verdadeiramente vitoriosos e termos sucesso nesta caminhada. E não estou falando aí nem diretamente a questão de prosperidade financeira. Sim, prosperidade financeira é muito bom, mas a prosperidade é de crescimento, é de estar bem com tudo e com todos, em todas as áreas. E aqui neste canal eu procuro colocar isso abertamente a todos vocês, para que nós possamos então refletir e analisar também outras formas de pensar. E no vídeo de hoje eu quero refletir com vocês sobre o que você pede de sinal ao seu Criador para que a sua vida mude verdadeiramente. Aquilo que você muitas vezes tem anseio, aquilo que está no seu coração, que todos os dias você se questiona, por que é assim? Por que tem que ser assim? Por que não é de outra maneira, de outra forma? Então, no vídeo de hoje, nós vamos colocar uns pontos de vista sobre essa situação. E a primeira situação que eu quero conversar com vocês hoje é: quais foram as causas de estar nesta linha de confusão, nesse estado mais perdido até mesmo, ou perdida, sem saber que direção tomar e pedindo aí um sinal ao teu Criador, que caminho tomar? Nós como que eu digo, o ser humano, né? Ele costuma agir sempre por conta própria. No máximo, observar um comportamento ou outro, mas geralmente a decisão ela vem de nós mesmos. E após algum tempo da tomada dessas decisões, nós enxergamos e sentimos que não foi bem a melhor alternativa de escolha feita lá atrás. Por isto é que nós temos uma dificuldade, o ser humano tem uma dificuldade, até mesmo depois, de identificar a causa daquele problema, para que finalmente possa então resolver. E aí, muitas vezes é tarde, porque aquilo que nós pensávamos estar certo lá atrás não nos levou ao resultado que nós queríamos. Ou muitas vezes simplesmente
fomos vivendo sem a preocupação, entre aspas, ou consequência daqueles atos e atitudes cometidos lá atrás. Por isto é que a situação de estar em um processo de confusão ou numa situação de se sentir perdido sem ter com quem ou algo para se segurar, ela é muito natural quando nós não paramos verdadeiramente para analisar e pensar sobre as nossas atitudes e sobre as nossas escolhas. Aquilo que nós escolhermos hoje, logicamente, terá a repercussão mais adiante, querendo ou não. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que muitas vezes as pessoas se deparam é com colheitas que não gostariam de ter, mas que são forçadas a colher. Se você plantar em sua vida hoje discórdias, se você plantar na sua vida hoje sabotar o que você pensa ou simplesmente impedir de crescer até mesmo com novas perspectivas, aceitar novas realidades e conhecimentos, logicamente o que você está plantando é um mundo de confusões mais adiante. Um mundo em que não será o ideal a você. Por isto é que, para corrigir, entre aspas, tudo isso e até mesmo o passado, nós devemos então nos converter, ou seja, voltar ao ponto de origem, naquilo que lá atrás nós cometemos. Como diz aquela passagem, né? Se antes eu roubava, agora eu vou parar, não vou roubar mais. Se antes eu passava alguém para trás, agora eu não vou mais. E esse retorno que eu digo é em relação às profundezas realmente lá das nossas emoções, em que fazíamos as coisas deliberadamente, sem consequência. E hoje, quando você percebe todas essas situações que estão lhe trazendo sofrimento literal, é a forma com que a vida tem de lhe mostrar que é o momento de parar e recomeçar, reconstruir aquela forma de pensar, aquela forma de agir. Se antes eu traía, eu não traio mais. E aí tem uma série de exemplos. Voltar a pensar e repensar tudo aquilo que antes era feito, para que em um futuro próximo possa então se ter uma nova realidade de vida. Por isso que quando se pede um sinal ao Criador, você pode ter certeza que terá, mas também que você tenha a abertura de coração e de mente para receber essas instruções. O Criador, ele, que eu falo, né, Deus, ou fonte de vida universal também, ele utiliza de várias maneiras e mecanismos para chegar até você. E seja lá através de uma mensagem de um amigo, seja lá através de até mesmo de um podcast nas redes sociais, ou até mesmo do Instagram, alguém falando sobre aquilo que você está precisando ouvir exatamente naquele momento. Então, existem inúmeras maneiras que o Criador se utiliza para trazer a verdade a você. E Ele sempre traz. Para isto é que o seu coração e a sua mente
devem estar alinhadas a esta situação de auxílio. Por isto, em primeiro lugar, você então recomece, pense e reconheça que aquelas atitudes e aquelas ações que hoje lhe trouxeram o sofrimento devem ser pensadas, devem ser analisadas. E se porventura não foi e não está sendo colhido o que você quer que seja a colheita favorita, repense e procure então reagir diante de tudo isso. Agora, nunca transfira a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo com você a outros ou até mesmo ao Criador. Porque nesse ponto existe um fator aí chamado livre-arbítrio ou livre escolha. Você escolheu. Porque fulano fez isso, cicrano fez aquilo, me levou a essa situação, porque hoje eu estou assim, porque tal situação aconteceu e deixou que eu ficasse desse jeito. Não. Você, querendo ou não, atraiu tudo isso a você. Eu sei que pode ser até mesmo impactante e difícil receber uma análise assim, mas a real é que quando nós não temos a maturidade suficiente e a humildade também necessária para admitir que sim, nós optamos por tudo aquilo que lá no passado fizemos para que hoje pudéssemos colher o que estamos colhendo. Então é importante, em primeiro lugar, ter a humildade e também a simplicidade de aceitar a responsabilidade naquilo que está acontecendo conosco. E a partir daí, reagir, recomeçar, pensando e refletindo e analisando tudo aquilo que deu errado. Porque muitas vezes nós sabemos literalmente onde erramos, onde nós pecamos, onde nós poderíamos ter feito diferente. Claro que voltar no passado e corrigir tudo isso não dá, mas o que nós podemos fazer é agora um novo presente. Agirmos e pensarmos de forma diferente, para que esse futuro próximo, que ainda nem existe, ele possa então ser completamente contrário do que foi antes. E aí nós vamos ir para o outro tema, que é: creia em uma mudança real em você. Porque o Criador, Deus, a fonte universal de vida positiva, ela sempre vai conspirar ao teu favor. Ela sempre vai falar para você agir e pensar de forma diferente daquilo que está pensando, para que tudo que estiver ao teu redor se multiplique, se frutifique, cresça em abundância, em paz, em positividade, em fé, que é a certeza das coisas que você sabe que são e espera sempre como o bem. Então, é importante que você inicialmente reconheça o ponto que estava errado, identifique isto que está e com todas as tuas forças e energia, procure então os sinais do Criador para que ele então comece a inspirar você para uma nova ação de vida, uma nova atitude também de mudança. E creia de fato que a mudança ela vai ocorrer, mas se você aceitar ela,
desejar ela, querer verdadeiramente sair dessa situação. Certo dia, eu estava ouvindo um amigo, enquanto eu estava sendo transportado, pelo Uber em uma cidade, e ele me comentando que a vida dele estava extremamente difícil, que havia dívidas, que não conseguia pagar o seu aluguel, que havia pedido um dinheiro emprestado a um amigo e aquele amigo só enrolava ele, não emprestava, e com o que ele ganhava naquele Uber não estava sendo suficiente para sustentar ele, a esposa e também o seu filho. E ele falou, e aí eu disse a ele: tudo bem, meu amigo, eu sei que de fato tudo isso te sobreveio, tudo isso está difícil, mas uma coisa eu te digo: tu realmente está buscando o Criador? Tu realmente está pensando no o que de fato é a causa de você estar nessa condição hoje? Aí ele ficou meio assim, sem saber o que ia me dizer, Disse: não pensei muito sobre isso. Então disse a ele: então comece a pensar, porque não é de graça, não é assim, é simplesmente tudo isso estar acontecendo sem que não se tenha aí um aprendizado a ser tirado. Muitas vezes, até mesmo a falta de gratidão de tudo aquilo que você já possui. A vida, a sua família, o trabalho, que embora possa ser pouco, mas está trabalhando, está buscando. Mas o que aconteceu ali atrás para que chegasse neste ponto? Porque isso, aquilo. Em vez de se colocar tantas desculpas e também justificativas, quem sabe então se pare para analisar friamente as causas e admitir aquilo que você pensou errado, decidiu errado, mas que não significa que tudo isso foi errado totalmente. Tudo isso trouxe sim agora uma lição do que não se deve ser feito. Então, haja de forma diferente, pense de forma diferente, procure ajuda de profissionais, de grupos que possam não lhe trazer e lhe emprestar dinheiro, mas sim que lhe deem conhecimento, lhe deem soluções para então, a partir daí, buscar novas experiências e novas realidades. Tenho certeza, assim como o Criador quer, que a vontade dele é perfeita, agradável. Então quer dizer que o Criador, o nosso Deus, nunca desejou que você estivesse nessa situação difícil. Muito pelo contrário. Agora, ele nunca pode também passar por cima de suas escolhas. Por isso tem o livre-arbítrio. Então, este é o ponto talvez mais difícil de ser entendido e de aceitar ele. Mas no momento que você aceitar que tudo gira em torno das mudanças suas, das suas escolhas e da sua mentalidade, tenha certeza que as mudanças e tudo ao seu redor começará misteriosamente ser alterado, porque a sua mente está alterando aquilo que não lhe servia mais para o que de fato é o melhor para você. Então, meu amigo, minha amiga, no vídeo de hoje eram essas as reflexões que eu quis deixar. Espero que eu tenha me feito entender. Você pode deixar os seus comentários se assim desejar. E espero você no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá.